Fala meus amigos, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futeblogcast, o nosso podcast centrado em trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Siga o Futeblog no Instagram, @canalfuteblog. E o tema dessa semana é o seguinte: brasileiros na primeira rodada da Libertadores 2021. Nesse episódio iremos destacar todos os confrontos das equipes brasileiras nessa primeira rodada da Libertadores 2021. Para iniciar esse resumo pela rodada inicial da competição, Matheus Aguiar irá falar sobre a estreia do Fluminense e também do Atlético Mineiro. A estreia do Fluminense foi bem animadora, não só pelo empate contra o River, que é uma das equipes mais importantes do cenário da América do Sul, mas também pela atuação. Foi uma atuação convincente, foi um jogo bem animador para a torcida do Fluminense. E, apesar desse empate, o Fluminense precisa, na sua mentalidade, ter uma mentalidade argentina, porque o Fluminense não é considerado uma das equipes mais fortes brasileiras ou da Libertadores, mas é uma equipe que tem bons jogadores, então é uma equipe que pode dar trabalho sim, e pode chegar, por exemplo, a uma semifinal ou surpreender. Não digo que vai ser campeão, mas fazer uma boa campanha que orgulhe sua torcida. E o Fluminense nesse primeiro momento precisa tentar se classificar. Quanto ao River, eu achei uma partida bem aquém de alguns jogadores. O Galhardo tem apostado em jogadores jovens. Ali tem o De La Cruz, tem o Borré. E sem o Nacho Fernandes, a equipe perdeu muito em qualidade. E o Armani foi obrigado a fazer algumas defesas. Então foi uma partida muito boa do Fluminense, que merecia sim ter saído com a vitória. Outra partida, a milionária equipe do Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra o Deportivo La Guaira da Venezuela, que foi um jogo totalmente desastroso, uma partida totalmente fora dos padrões do que condiz o elenco caríssimo da equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda saiu atrás e teve que pressionar a equipe venezuelana, né? A equipe que tem jogadores caros: Keno, Vargas, Hulk, Zaratio, Nacho Fernandes e grandes nomes do futebol sul-americano, jogadores caríssimos, mas infelizmente outra equipe comandada pelo Cuquinha não foi nem de longe o que deveria ser, de acordo com o seu grande investimento feito pela diretoria do Atlético Mineiro. Foi um jogo muito abaixo do esperado. No segundo tempo o Zaratio entrou junto com o Hulk, fez o gol, deu uma melhorada, uma encorpada na equipe. Já o Hulk ainda vem decepcionando, não vem jogando aquilo que se espera dele, e outros jogadores que estão bem abaixo nos últimos jogos. A torcida está irritada e muitos pedem a saída do técnico Cuca. Agora tem que ver que esse time não foi montado por ele. O legado é do Jorge Sampaoli. Ele saía pedindo jogador, chegou a esse elenco caríssimo, essa proposta de ter um elenco caro para fazer frente com Palmeiras e Flamengo, mas que não vem dando certo. Pelo contrário, a dívida está chegando na casa do 1 bilhão e 200. Vamos ver as próximas partidas do Atlético como serão, porque pior do que tá, é difícil ficar. É isso aí, ouvinte. Hoje vamos trazer a ilustre participação de Rodrigo Ramalho. Ele irá destacar a estreia do Flamengo e do Santos na Libertadores. Fala galera do Futeblogcast. Primeiramente eu venho agradecer ao meu amigo Pedro Ícaro, pelo convite de estar falando para vocês dessa primeira rodada da Libertadores da América. Eu vou falar de dois times brasileiros que estrearam na competição. O primeiro deles é o Flamengo. O rubro-negro carioca, um dos favoritos a ganhar a competição, estreou com o pé direito em Buenos Aires diante do Vélez Sarsfield. Mas as coisas não têm sido fáceis para o Flamengo. O time começou atrás do placar, empatou ainda no primeiro tempo com o William Arão. Logo depois, da volta do segundo tempo, tomou mais um gol de escanteio, que vem sido a tônica desse time treinado por Rogério Ceni, falhas defensivas ali nas bolas paradas, mas conseguiu a virada com Gabigol de pênalti após bela jogada individual, e com ele, Arrascaeta, 63 quilos limpinhos de alcatra, com um golaço, um chutaço de perna esquerda de fora da área. Muito se fala dos três jogadores mais famosos do time, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, mas não podemos deixar de citar da belíssima atuação de Diego. O capitão rubro-negro fez talvez sua melhor partida pelo Flamengo nessa nova função de primeiro volante. Como ponto negativo, novamente a defesa. Gustavo Henrique não esteve bem e mostrou muita insegurança, além do notável espaçamento entre os setores do Flamengo no campo. Mais uma vez o técnico Rogério Ceni foi salvo pela boa qualidade técnica do seu grupo.
O próximo compromisso rubro-negro será na terça-feira, no Maracanã, diante do chileno União La Calera. Expectativa para que o time possa disparar na liderança e não tenha maiores dificuldades para se classificar às oitavas de final da competição. Outro brasileiro que estreou também na Libertadores foi o Santos, só que esse teve um final diferente. Talvez o resultado mais decepcionante entre os times do país nessa primeira rodada. O time da Vila perdeu por 2-0 para o bom time do Barcelona de Guayaquil. Eu até fiquei impressionado com a qualidade do futebol apresentado pelo time equatoriano. Num grupo complicado que conta com Boca Juniors e o The Strongest da Bolívia, o time santista não pode mais pensar em tropeçar em casa e vai ter que buscar uns pontos fora para recuperar esse revés. O próximo desafio é o jogo mais difícil da competição, o Boca em La Bombonera. É bom o Peixe correr atrás do resultado, porque o técnico Ariel Roland já sofre pressão. Então foi isso, galerinha. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos agora torcer para que os brasileiros tenham melhor sorte nessa segunda rodada da Libertadores da América e que o caneco fique novamente em solo brasileiro. Felipe Quintanilha vem chegando. Ele vai falar sobre as estreias de Palmeiras e Internacional. Palmeiras iniciou sua trajetória na Taça Libertadores da América com uma vitória sobre o Universitário do Peru. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira iniciou muito bem a partida, abrindo 2-0, e parecia que não teria problemas para construir a primeira vitória. Porém, bastou o zagueiro Alain Perriot ser expulso para que a equipe alviverde sofresse uma pane. E em poucos minutos sofreu 2 gols e se perdeu na partida. Até que no último instante, Gustavo Scarpa cobrou um escanteio muito bem e o zagueiro Luan conseguiu fazer o gol da vitória palmeirense. A equipe alviverde precisará jogar mais e precisará também ter muita atenção, pois a Libertadores é um torneio traiçoeiro, pois equipes ditas fracas e que em muitos casos até são realmente, fazem jogos difíceis e em poucos instantes tudo pode mudar. O técnico português precisará corrigir esses erros, pois contra Defensa e Justiça e Independente Del Valle, a dificuldade será muito maior. O Palmeiras tem tudo para passar tranquilo nesse grupo. Porém, erros como o do último jogo não poderão ser repetidos, ou então a classificação alviverde ficará comprometida. O Internacional de Porto Alegre estreou muito mal nesta edição da Libertadores da América. Jogando fora de casa, na altitude de La Paz, a 3.600 metros de altitude, a equipe sofreu um baque muito grande e foi derrotada por 2-0 para o Always Red. A equipe do técnico Miguel Ángel Ramírez não se encontrou na partida, pois sofreu os gols de forma até boba, pois permitiu que a equipe boliviana chutasse de fora da área e se aproveitasse do ar rarefeito, que dificulta muito a vida dos goleiros adversários. Essa derrota não estava nos planos do técnico colorado, pois era um jogo que, no mínimo, um empate o Inter buscava, mas não foi isso que aconteceu. A equipe precisará jogar mais, pois, assim como o Palmeiras, está num grupo que tem totais condições de passar em primeiro lugar, mas é preciso estar atento aos adversários, pois, na Libertadores, qualquer erro realmente é fatal, e não pode para dar moles em momentos tão decisivos de uma partida. A equipe colorada terá que jogar muito mais, ou então ficará pelo meio do caminho já na primeira fase da Copa Libertadores. Felipe Quintanilha para o Futevlog. Chegamos a mais um Fala Torcedor. Dessa vez o nosso querido integrante e torcedor são paulino, Cris Martins, vem com seu panorama sobre a primeira partida do tricolor paulista. Após 11 anos
Sem uma estreia com vitória na Libertadores, o São Paulo voltou a ganhar, dessa vez na terça-feira contra o Sporting Cristal lá no Peru por 3-0. O destaque da partida, o maior destaque da partida, que temos vários, mas o maior destaque da partida foi o meio argentino Benítez, que estreou bem como titular, jogou uma partida segura, com dribles, com lançamentos, participou do lance do primeiro gol e fez o segundo. Destaque também para Daniel Alves, que jogou mais uma vez de lateral direito, sua posição de origem, que não deve sair de lá nunca mais, porque é ali que é o lugar dele. O cara consegue atacar, defender numa maestria incrível, cara. Então, não tem por que jogar no meio campo pro Daniel Alves, ele se torna um jogador comum. Na lateral, ele é superior aos outros. Destaque também para o Luan, que fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Primeiro gol com a camisa do São Paulo numa Libertadores é especial, ainda mais pro São Paulo, que é o time da Libertadores, né, que gosta de disputar esse torneio. Também destaque para o técnico Hernan Crespo, que conseguiu tempo, botar forma no time, colocou o time compacto, um time que toma poucos gols, que busca sempre a marcação alta e que luta pela bola a cada momento. E que quando ele vê que o time está perdendo um pouquinho dessa movimentação, ele faz as substituições pontuais e o time volta a render. Então é isso. Eu estou animado nesse começo de São Paulo na Libertadores, espero que continue assim. Então eu sou o Cris Martins para o Futeblogcast. Chegamos ao final do episódio de hoje. Esse é o Futeblogcast, o podcast do canal Futeblog. Siga nossa página no Instagram, @canalfuteblog, e o nosso canal no YouTube, Futeblog. Peço para todos se inscreverem, e vem novidades por aí no nosso canal no YouTube. E continue acompanhando o nosso podcast, que está em todas as plataformas, está em Spotify, Deezer, está no Google Podcast, no Orelo, entre outras. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo programa.